Salve, salve galera, prazer imenso ter você aqui no canal. Bom, esse vídeo que você está assistindo, ele trata-se da aula 2 da série Físico Fazendo Sopa. Falar sobre pressão e principalmente da relação entre pressão e temperatura de ebulição. Então a gente vai começar essa aula falando sobre pressão atmosférica, tá? O que é essa tal pressão atmosférica? A gente vai fazer uma análise do diagrama de fases da aula. Segue a aula até o final para poder ter todo esse conteúdo em mão aí. Para começar essa aula, a gente vai falar aí primeiro sobre o que é essa tal pressão atmosférica. Então, primeiro a gente vai entender o que vem a ser essa atmosfera. A atmosfera, galera, consiste na camada de gás que envolve o nosso planeta. A atmosfera é composta por 5 camadas. Essas camadas da atmosfera são a troposfera, que é a camada que está mais próxima da superfície terrestre, tá? Essa camada também, ela por estar mais próxima da superfície terrestre, ela concentra a maior quantidade de gás que está na atmosfera. Então, a massa total de gás que está na atmosfera, ou seja, lá da exosfera até a superfície terrestre, tem uma massa total que está em cerca de 5,8 vezes 10 a 18 quilogramas. 75% dessa massa total encontra-se na troposfera. E o que a gente consegue encontrar de substância gasosa na troposfera? A gente conhece aí como o ar que a gente respira. Então, o ar que a gente respira, ele tem uma composição química que cerca de 78% dele é nitrogênio, 21% dele oxigênio e 1% de CO2. E existem outras camadas. Além da troposfera, a gente tem a estratosfera, que é onde a gente encontra a camada de ozônio, a mesosfera, que é onde a gente encontra meteoros em combustão, termosfera, que é onde ocorre a aurora boreal. Inclusive, galera, esse canal aí poderia fazer uma viagem a um local que seja visível a aurora boreal e fazer essa aula aí, hein? Físico assistindo a aurora boreal. Pô, seria uma ótima aula, hein? Além da termosfera, a gente tem a exosfera, que já é a camada final aí, né? Porque depois da exosfera vem espaço, vácuo, tá? Então, desde a exosfera até a superfície terrestre, existe uma quantidade grande de gás sobre nós. Essa quantidade de gás tem uma massa total, como eu falei, que está estimada em cerca de 5,8 vezes 10 a 18 quilogramas. E essa quantidade toda de gás, ela exerce uma força na superfície terrestre. Só que esse conceito de força numa área, pra gente, é um conceito muito importante, chamado de pressão. Então, o que vem a ser pressão pra gente? Pressão, na física, a gente define como sendo uma força aplicada sobre uma área. Esse conceito de pressão, galera, essa definição, essa expressão aqui para calcular a pressão, é muito importante que você tenha em mente. É importante também que a gente entenda qual é a unidade que vai estar associada a essa grandeza da pressão. Lá no sistema internacional, a gente vai ter força medida em Newton, área medida em metro quadrado, e essa razão, Newton por metro quadrado, a gente vai chamar de Pascal. E aí, no caso, Pascal representa a unidade padrão de pressão no Sistema Internacional de Unidades. Porém, essa não é a única maneira de eu expressar a pressão. Eu posso expressar a pressão em outras unidades, como, por exemplo, o ATM, que é um termo que a gente usa bastante. Então, qual é a relação que existe entre esse ATM, que é uma unidade muito frequente, aí, muito usual de pressão, com a unidade padrão, que é o Pascal? E dependendo da posição em que eu esteja na Terra, a forma como essa atmosfera vai pressionar aquele local vai ser diferente, principalmente em relação à altitude que a gente se encontra. Então eu aqui no caso estou gravando esse vídeo para vocês diretamente de Madureira, Rio de Janeiro, e aqui a cidade ela fica no nível do mar. Ou seja, a cidade que está no nível do mar, como Madureira, por exemplo, ela tem um determinado valor de pressão atmosférica. Aí a gente trabalha, né, com um valor de pressão de 1 atm. Então, repara aqui, ó, ao nível do mar, eu tenho toda uma quantidade de gás exercendo peso, fazendo força nessa área. Então, eu vou ter uma pressão aí de 1 atm. Porém, se eu tiver em outras localidades, se eu estou lá no topo do Everest, por exemplo, que está cerca de 8.850 metros acima do nível do mar, a gente vai ter uma pressão atmosférica menor. Por que eu vou ter uma pressão atmosférica menor ali? Porque eu tenho uma quantidade menor de ar sobre aqui do que aqui. Aqui tem mais ar exercendo força, então tem um peso maior, aqui tem menos. Então aqui vai ter um peso menor, uma força menor, consequentemente uma pressão menor. Então lá no topo do Everest,
a pressão atmosférica ela tem valor menor do que 1 atm. Existem cidades também que estão abaixo do nível do mar, como por exemplo Jericó, lá na Cisjordânia. Essa cidade ela fica a 200 metros abaixo do nível do mar, o que vai fazer com que tenha uma quantidade maior de ar sobre essa cidade, consequentemente um peso maior, consequentemente uma maior pressão atmosférica. Então, nessa cidade de Jericó, a pressão atmosférica ela é maior do que 1 atm. Mas o que isso importa pra gente? Porque dependendo da pressão que a água está submetida, ela vai passar pelo ponto de ebulição a uma temperatura diferente. Então, pra gente que já está acostumado e vive no nível do mar, a gente sempre fala que a água ferve a uma temperatura. Qual é a temperatura que a gente adota para a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Porém, a temperatura de ebulição da água será 100 graus Celsius caso ela esteja submetido a uma pressão de 1 atm. Em locais onde a pressão, ou em sistemas onde a pressão ela é diferente de 1 atm, essa temperatura de ebulição também vai mudar. E aí a gente vai pegar esse bizu analisando o diagrama de fases. Então segue para poder analisar esse diagrama de fases aí. Vamos, galera, então dar continuidade aqui nessa aula. E agora a gente vai começar a analisar o diagrama de fases. Bom, sempre que a gente vai analisar algum gráfico, galera, é muito importante que a gente saiba o que esse gráfico quer passar de informação. E aí, no caso, né, o que o diagrama de fases quer me passar de informação? Uma relação entre pressão. Então, ó, vou analisar um gráfico, ó, olha os eixos. Porque esse gráfico aqui, no caso, ele está me mostrando uma relação de pressão e temperatura, beleza? Então, quando a gente vai definir o estado de uma substância, essas duas informações elas são muito importantes, porque quando a gente casa pressão com temperatura para cada substância, a gente consegue entender, analisando o diagrama de fases, qual vai ser o estado que aquela substância se encontra. Então repara que esse gráfico aqui ele é dividido em 3 regiões, né? Então a gente tem essa região de cá, tá? Essa região aqui ela tem um limite, tá, galera? Porque como a temperatura está nesse eixo horizontal, esse limite equivale à temperatura de 0 Kelvin, né, que é o chamado zero absoluto, que passando para a escala graus Celsius, que é a escala que eu graduei aqui ao meu gráfico, vai ser o valor de menos 273 graus Celsius, tá? É importante também, galera, que quando a gente vai analisar um gráfico, além de entender o que esse gráfico quer passar de informação, que é analisar esses eixos, a gente já observa quais são as unidades que foram colocadas aí. No caso, pressão está associada à unidade do atm, tá? A pressão está medida em atmosfera, e a temperatura está medida aqui em graus Celsius, beleza? Bom, e aí repara que esse gráfico ele tem 3 regiões. Essa região vermelha, essa região aqui, ó, azul, central, e essa região roxa, beleza? Quando a gente faz a análise para cada substância, esse gráfico ele tem uma cara um pouquinho diferente. Eu estou analisando aqui para água, mas essa diferença que vai rolar entre o formato do gráfico não muda o que significam essas regiões. Então, o gráfico da água ele é mais aberto assim, ó, mas pode ter outras substâncias que o gráfico ele seja mais para cá, mas continua para qualquer uma substância a análise dessas regiões. Então, se por acaso você está analisando uma combinação de pressão e temperatura e por acaso caia nessa região aqui, significa que aquele corpo, naquela pressão e submetido àquela temperatura, vai se encontrar no estado sólido. Se cair nessa região central, no estado líquido. Então vamos botar alguns pontos aqui para a gente poder treinar. Vamos supor que eu queira analisar como que a água se encontra a essa pressão e a essa temperatura. Aí eu vou casar esses pontos no gráfico. Opa, caiu aqui nessa região. Então vai estar no estado sólido, sabe? Casei pressão com temperatura. Caiu aqui nessa região central. Significa que aquela pressão e temperatura, a água se encontra no estado líquido. Se cair nessa região roxa, no estado gasoso, beleza? E aí, né, você repara também que esse gráfico ele é delimitado por 3 curvas, né? Essa curva aqui que eu chamei de curva 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Essas curvas recebem nomes de acordo com a transformação que ela está associada. Então, por exemplo, a curva 1 divide quais regiões do gráfico? Estado sólido com estado gasoso. Então essa curva 1 aqui, ó, ela é chamada de curva de sublimação, porque
Sublimação é o nome que a gente dá para essa transformação do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Já a curva 2, ela está delimitando essas duas regiões aqui, ó, do sólido com líquido. Então essa curva 2, ela recebe o nome dessas transformações. Curva de fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, ou curva de solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido. E a curva 3, que seria essa curva aqui, que é a que a gente vai dar uma ênfase maior, por causa do tema do vídeo, vai ser a curva que está delimitando o estado líquido do estado gasoso. Então a gente vai chamá-la de curva de vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso, ou curva de liquefação, que seria a passagem do gasoso para o líquido. Só que é interessante demais esse gráfico, porque ele traz para a gente algumas noções. Por exemplo, a gente tinha falado, né? Se cair aqui um ponto nessa região bem definido, sólido, se cair aqui o corpo se encontra no estado líquido, se cair aqui o corpo se encontra no estado gasoso. Mas se, por exemplo, o ponto que a gente analisar, se ao analisarmos, se combinarmos pressão e temperatura e cair, por exemplo, aqui, ó, bem em cima dessa curva 1, significa dizer que naquele momento, aquela pressão e temperatura, o corpo ele vai estar encontrando, passando do estado sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, depende da situação se ele está recebendo ou perdendo calor. A essa combinação aqui, naquele mesmo recipiente, a gente vai ter a água se encontrando no estado sólido e gasoso ao mesmo tempo. Aqui, ó, peguei um ponto, combinei pressão e temperatura, caiu bem em cima de um ponto da curva 2. Significa dizer que aquela determinada pressão e temperatura, a gente vai encontrar no mesmo recipiente água nos estados sólido e no estado líquido. Aqui eu estou usando exemplo como água, tá? Mas poderia ser qualquer outra substância. Aqui, ó, peguei um ponto que caiu bem em cima dessa curva 3. Então, no mesmo recipiente que eu estou analisando, a substância que eu estou fazendo aqui, no caso água, vai se encontrar em quais estados ao mesmo tempo? Líquido e gasoso. E aí vem uma parada que é sensacional. Você sabia, galera, que a água, assim como outras substâncias também, pode, no mesmo momento, se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso? Esse gráfico mostra pra gente que isso é possível. Não só o gráfico, né, mas as experiências também. Mas tem um ponto aqui nesse gráfico que é muito importante a gente analisar, que vai estar associado exatamente a esse momento. Então repara que nesse ponto aqui a gente tem o encontro das três curvas, né, da curva 1, da 2 e da 3. Esse ponto aqui ele recebe um nome que é o chamado ponto triplo. E aí o que significa estar nesse ponto triplo? Que a uma determinada pressão e temperatura, a substância que você está analisando, ao mesmo tempo, se encontra nos estados sólido, líquido e gasoso. Olha que maluco! E aí, assim, para a água, que é a substância que a gente está tratando aqui nesse gráfico, esses valores de ponto triplo são de 0,006 atm e temperatura de 0,0098 graus Celsius. Ou seja, se a gente tiver água submetida a essa pressão e temperatura, no mesmo momento, ela vai se encontrar nos três estados. Quer ver só como funciona isso? Então, vê esse vídeo aí. Muito louco, né, galera? Fala a verdade. Você vê do nada ali água no estado sólido, líquido, gasoso, tudo ao mesmo tempo, para você ver como a natureza ela é sensacional. E isso que é o lindo da física, galera. A gente entender a natureza e criar leis, entender o comportamento, isso é maravilhoso. Queria agradecer também, galera. Eu peguei esse vídeo aí de um canal do YouTube, tá? É o UCSC Physics. Tá, então, muito obrigado aí. Segue lá também, tá? O canal da galera. E segue aqui também, tá? Não deixa de seguir aqui, não. Mas... Então existe isso na natureza. Há uma determinada pressão e temperatura, né? Quando você consegue colocar a substância nesse tal ponto triplo, aí ela vai estar se encontrando ao mesmo tempo nos estados sólido, líquido e gasoso. Muito maneiro. Outra coisa interessante também nesse gráfico, galera, é que existe uma diferença entre o que é vapor e o que é gás. Esse gráfico, ele tem aqui também, galera, uma outra assíntota, um outro limite vertical, que é essa da tal temperatura crítica, tá? Então, o que significa isso? Vamos supor que eu venha fazer análise de dois pontos. Então, combinei pressão e temperatura, cheguei aqui nesse ponto, que eu vou chamar de C, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de D. Tanto no ponto C quanto no ponto D, aquela substância ela se encontra no estado gasoso. Porém, em formas diferentes. Porque existe uma diferença entre o que é vapor
e o que é gás. O que é vapor e o que é gás vai ficar diferenciado em cima dessa tal temperatura crítica. Então, para a água, no caso, né, que é a substância que eu estou trabalhando aqui no vídeo, a temperatura crítica ela fica em torno de 374 graus Celsius, tá? Então, galera, se a água estiver submetida a uma temperatura acima de 374 graus Celsius, ela estará no estado gasoso, porém, na forma de gás. E se estiver no estado gasoso a uma temperatura abaixo de 374 graus Celsius, ela vai se encontrar na forma de vapor. Mas qual é a diferença entre o gás e o vapor? Então vamos lá, ó. Quando a substância está na forma de vapor, galera, se a gente aumentar a pressão sobre ela, então repara, ó, eu estou aqui nesse ponto C, a pressão é esse eixo vertical, então se por acaso eu aumentar a pressão, com o aumento de pressão eu consigo fazer a substância que está na forma de vapor passar de estado gasoso para estado líquido. Só que gás eu não consigo fazer isso não. Quando a substância está na forma de gás, eu posso aumentar essa pressão quanto for. Repara, ó, eu posso aumentar essa pressão quanto for, mas eu não consigo chegar nessa região onde ela se encontra no estado líquido. O vapor, com o aumento de pressão, eu consigo fazê-lo se transformar de gasoso para líquido. O gás eu não consigo não. Beleza, entendemos aí o diagrama de fases, já sei identificar região sólido, líquido, gasoso, beleza. Porém, o vídeo nosso é fazendo sopa e a ideia é a gente falar de panela de pressão. A gente está construindo um conhecimento para poder chegar na aula 3 desse vídeo, que vai sim falar da panela de pressão, que foi o utensílio que a gente utilizou para fazer aquele vídeo da sopa. Se você não viu, vai lá ver que tá um vídeo muito maneiro. Só que agora a gente vai passar para vocês aqui, analisar dentro desse gráfico, qual é a relação que existe entre pressão e temperatura de ebulição. Então, vou dar um zoom aqui nessa área do gráfico, que é a área que me interessa mais para analisar, e aí vamos ver como é que fica isso. Bom, vamos lá, galera. Para a gente poder identificar aí o que vai estar acontecendo em relação à pressão e a temperatura de ebulição da água, a gente vai dar um zoom nessa parte do gráfico, como a gente deu aqui, e aí vamos ver só essa parte aí, já que essa parte é que interessa a gente, porque a gente está trabalhando com a transformação líquido-gasoso. Então eu tenho aqui a seguinte situação, estou com o gráfico, de novo, ó, vou analisar o gráfico, olha os eixos, pressão, temperatura, só destaquei essa parte daqui, então continua a mesma coisa que está aqui do lado, pressão medida em ATM, temperatura medida em graus Celsius, e aí assim, para a água fazer a passagem do estado líquido para o gasoso a pressão de 1 atm, isso acontece na temperatura de 100 graus Celsius, beleza? Bom, só que se eu por acaso aumentar essa pressão, que é o que acontece quando a gente usa esse utensílio, a panela de pressão, a pressão dentro da panela fica em torno de 2 atm, então a gente consegue aumentar e dobrar o valor da pressão atmosférica dentro da panela, né? Então a pressão total ali fica em torno de 2 atm. E aí, repara pelo gráfico, ó, a gente fez uma mudança aqui. A gente saiu desse ponto e agora a gente está nesse ponto. Repara que eu tive, ó, um aumento na minha pressão, eu aumentei a minha pressão. E aí, ó, quando eu venho casar aqui, ó, bateu aqui no gráfico, desço para ver a temperatura, houve também um aumento disso. Então, qual é a relação que existe entre pressão e ponto de ebulição? É uma relação que a gente vai chamar aqui de direta. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição da água. Quanto menor for a pressão, menor vai ser a temperatura de ebulição da água. Então, na panela de pressão, a pressão fica em torno de 2 atm, o que vai fazer com que a água passe pelo processo de ebulição numa temperatura acima de 100, que é uma temperatura, no caso, de 120 graus Celsius. Beleza? Para poder fazer essa análise agora em cima do quadro anterior, né, vamos dar uma voltadinha lá atrás, só para a gente poder completar agora a partir dessa informação. Porque a gente tinha falado, né, sobre nível do mar, Madureira City, Madureira 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. A gente tinha falado em Everest e tinha falado também na cidade de Jericó, que fica lá na Cisjordânia, hein? Então, vamos voltar lá para aquele quadro para entender, de acordo com a pressão que esses três locais estão submetidos, qual vai ser a relação de temperatura de ebulição da água para esses três locais. Aqui em Madureira, como a gente está falando, né, a pressão atmosférica é maior. Então, essas setinhas aqui seriam que representando a pressão que o ar exerce sobre a água aqui em Madureira. Quando que a água vai conseguir vencer essa pressão atmosférica aí de 1 atm? Quando ela tiver um grau de vibração
para poder passar de líquido para estado gasoso. Tem que vencer essa pressão atmosférica. E aí, no caso, ela vai conseguir fazer isso quando ela tiver um grau de agitação térmico associado à temperatura de 100 graus Celsius. Porém, em outros lugares, como por exemplo o topo do Everest, eu teria uma pressão menor. Então, se eu estou esquentando água lá no topo do Everest, vou botar aqui do ladinho, a água aqui no Everest está submetida a uma pressão atmosférica menor, o que vai fazer com que ela não precise alcançar aquele estado de vibração que ela tinha de 100 graus Celsius para poder fazer a passagem líquido gasoso. Ela consegue, vibrando menos, fazer essa passagem acontecer, já que a pressão atmosférica aqui ela é menor. Então, por volta de 75 graus Celsius, a água consegue fazer essa mudança de estado aqui em cima do Everest. Então, a forma como a água, a temperatura em que a água vai passar pelo processo de mudança de estado, a temperatura que a água vai passar pelo processo de ebulição, está diretamente associada à pressão pelo qual ela está submetida. Então, seguindo a linha, né, se você estivesse analisando aqui, por exemplo, a temperatura de ebulição aqui na cidade de Jericó, poderia afirmar que seria uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Não seria muito maior do que 100 graus Celsius, porque eu tenho uma altitude só de 200 metros em relação ao nível do mar. Mas ainda assim, teria uma pressão maior ali e faria com que a água conseguisse passar pelo processo de ebulição a uma temperatura maior, superior a 100 graus Celsius. Maravilha, galera! Então, voltamos lá no primeiro quadro e conseguimos, com o que a gente aprendeu aqui nessa parte da aula, finalizar e falar, né, que a temperatura de ebulição da água, ela vai mudar, não é sempre 100 graus Celsius, depende também da pressão em que a água está submetida e também lembra sempre que essa relação é uma relação direta, então maior pressão, maior temperatura de ebulição, menor pressão, menor temperatura de ebulição. Beleza? Bom, espero que essa aula tenha agregado valor ao seu estudo, sua preparação. Se você gostou, galera, deixa aí seu like para ajudar no trabalho. Comenta também para eu poder saber a melhor forma de entregar esses vídeos a vocês. Estou começando agora com isso, então é importante saber aí, ter esse feedback de vocês. E se você quiser, galera, compartilha com os amigos, mostra para a família, porque a ideia aqui é a gente espalhar conhecimento e se preparar da melhor maneira aí para a prova do Enem. Continua seguindo essa série, porque vai vir a terceira aula, que aí a gente vai falar sobre isso na panela de pressão. Então, terceira aula tá vindo aí, então segue a nossa série Físico Fazendo Sopa, que depois da terceira aula ainda vai vir a semana do rolezinho, do dia 1º ao dia 5 de junho. A gente vai estar aí postando diariamente, então dia 1º, dia 5, postagens diárias de resoluções de questões do Enem, que tem a ver com os tópicos que foram abordados nas primeiras 2 séries do canal. Físico Fazendo Café, Físico Fazendo Sopa. Se você não viu, se você parou aqui, chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, então vai lá, dá uma olhada na playlist do canal, que vai ter diversas aulas para você assistir, acompanhar e pegar aí essa resolução do exercício da melhor forma possível. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final assistindo esse vídeo e até o próximo rolê.